vamos começar aqui com o mais básico, com a parte cerimonial, né? Aquilo que a gente tem que fazer no começo de todo o treinamento. Vocês já, com certeza, já viram, já perceberam que existem esses blocos em todo o treinamento que são parte da cerimônia, né? Parte do processo de um treinamento. Então, vamos começar por eles. E aí, aqui eu falei que eu ia pular, né? Mas acho que vale só dizer algumas coisas sobre mim, assim. Eu vou participar desse encontro, vou participar do encontro 4 junto com vocês. Então, vou revezar aí junto com o Fula e vou trazer perspectivas que são complementares às que ele está trazendo, mas que também são diferentes. Querendo ou não, o mundo de treinamento, ele engloba várias esferas. A gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de educação, a gente está falando de uma série de coisas que elas vão se misturando dependendo do treinamento. Então, vocês vão perceber que tem coisas que tem bastante a ver com o que já foi dito aí durante essa jornada, que não é só a jornada da Caixa, né, a jornada desse programa de facilitadores, e tem coisas que vocês vão perceber que podem ser pela primeira vez, assim, ou coisas mais novas, coisas mais fora do que a gente está acostumado, e tudo bem, tudo é repertório, tá? Tudo faz parte do repertório. Acho que é importante falar umas coisas sobre mim, eu tenho um ritmo mais acelerado de fala, então eu gosto de tentar contrastar bastante entre momentos onde eu vou falar mais de forma calma, de forma pausada, a gente vai falar disso na última aula, onde vamos falar mais sobre oratória, mas tem momentos que a gente vai acelerar mais, e principalmente por conta do tempo e por conta também da quantidade de informação que é importante vocês pegarem, né? Então, vou fazer as honras daqui para frente. Qualquer coisa, fiquem muito à vontade para me interromper a qualquer momento, para perguntar, para mandar pelo chat. Eu vou ficar de olho no chat, mas nem sempre eu vou conseguir acompanhar ele né, ao vivo e a cores aqui. Então, qualquer coisa, se eu demorar muito para responder, me dá um alô, manda um emoji. A gente tem aqui, né, uma série de ferramentas para interagir dentro desse encontro, e isso tem bastante a ver com o que a gente vai falar já, em breve. Bom, acho que antes de mais nada, assim, faz sentido dizer que meus primeiros passos com educação, eles foram através de apresentações, né? Eu trabalhando com comunicação, comecei a trabalhar com apresentação, então apresentava para clientes, para plateias difíceis, que a plateia que está ali como cliente, né, ela está esperando um deslize seu para não aprovar a campanha, porque querendo ou não são, são quantias grandes de dinheiro, então são apresentações que são emocionais, que elas são tensas. Eu comecei por aí. Depois de um tempo fui entrando mais em treinamento, abrimos a Look and Feel Talks lá em 2017. De lá para cá fiquei em educação direto até agora, então estou olhando para tudo que eu aprendi em comunicação do ponto de vista de educação e fui acrescentando outras coisas na caixinha. Então hoje eu também assumi uma posição mais recentemente como a pessoa responsável por desenvolver produtos novos lá no IDP. Então, o IDP está olhando para uma nova perspectiva, né? Não só mais para a direita, não sei quem conhece o IDP aqui de Brasília, mas não só para a direita, está olhando para a gestão, está olhando para a comunicação, para outras coisas, e eu também assumi aí uma posição para desenvolver produtos de MBA lá. Então está sendo um desafio bem interessante e vou tentar trazer um pouquinho desses anos de experiência, mas de uma forma a trazer mais perguntas do que respostas, menos receitas de bolo e mais provocações, e a partir disso entender o que de fato vocês querem, o que de fato vocês precisam, o que de fato faz sentido aprofundar, enfim, trabalhar. Beleza? Bom, vamos que vamos. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Uniceb, por abrir esse espaço aqui para a gente, né? Isso aqui sempre é muito rico. Eu sempre costumo dizer que um momento de espaço para treinamento, ele não é só para conhecimento, ele é para entrosamento, ele é para conexão, ele é para cultura, ele é uma forma de motivar, ele é uma forma de você lavar a roupa suja da empresa, muitas vezes, que você não faz isso dentro da tua área. Então, ele tem várias opções, várias intenções, e todas elas são muito válidas. Então, é importante e eu acho bem interessante o quanto o Sabin leva isso em consideração e leva isso como verdade, né, como uma coisa muito importante. Bom, claro, a gente não pode deixar, né, o nosso tweetzinho do dia para começar o nosso encontro, e aí para abrir, vamos começar com um bem classicão aí para quem está no ramo acadêmico, ou então para quem está fazendo alguma coisa, né? Você vai para aquele professor, o professor tem doutorado, tem mestrado, mas na hora de fazer slide, o negócio é complicado.
Eu não sei quem é que já pegou um professor assim ou professora assim, e onde está escrito slide, entenda aí tudo que tem a ver com o nosso tema, artefatos de aprendizagem. E eu vou explicar um pouquinho mais. Mas esse tweetzinho foi para brincar que existem inteligências diferentes no treinamento. Então, por mais que eu possa ter uma pessoa que entende muito sobre um assunto, que é completamente expert nesse assunto, não quer dizer que aquele treinamento vai ser com aquele nível de qualidade. Pode ser que falte didática, pode ser que falte empatia, pode ser que falte no roteiro, no formato, pode ser que faltem algumas coisas que vão fazer com que o treinamento seja um treinamento mediano. E imagino que a maioria de vocês já deve ter passado por isso em algum momento da vida, né? Perceber que aquele professor, nossa, ele sabe muito sobre aquilo, mas ele não consegue passar. Isso é complicado, mas é bem contornável. Bom, vamos que vamos. O nosso programa, eu vou até passar isso aqui, porque acho que a gente não precisa relembrar tanto, mas acho que é importante só falar aqui. Estamos falando de 4 encontros, então na próxima terça-feira vocês, né, nos vemos de novo, mas vocês com Fula e eu na terça-feira. Mas isso tudo, esses 4 encontros, são para olhar para essas capacidades que a gente quer desenvolver, né? Absorver e transmitir conhecimentos necessários, ou seja, o papel como facilitador de quem pega o input, gera um output. O desenvolver competências no time, então entender competência como comportamento, como atitude, como esse conjunto de coisas, não só conhecimentos, e como fazer isso dentro de uma equipe, no sentido de fazer essa competência aflorar, estimular essa competência. A gente não consegue criar competência em ninguém, a pessoa só cria competência nela mesma. Então, nosso trabalho aqui como facilitador é fazer isso ser mais fácil, né? E por último, facilitar conversas e atividades didáticas em grupo. E é aqui que o bicho pega, né? Porque na hora de atividade em grupo, a gente quer fazer coisas diferentes, mas às vezes não tem repertório, acaba saindo a mesma coisa. Então acaba ficando uma conversa que poderia ser de 30 minutos, durando 2 horas. Ou então você tá naquela conversa e você termina ela e fala, cara, o que a gente decidiu? E esse tipo de interação ele não é tão incomum, né? Então, por isso é tão importante ter essa figura de facilitador. Você não precisa estar com o título de facilitador para exercer essa função em qualquer reunião que seja. Você tendo essas competências, você ajuda qualquer grupo a fazer uma conversa avançar, né? Então, a gente vai falar disso, mas a gente vai falar disso sobre uma perspectiva um pouquinho diferente, que não é tanto sobre o facilitador em si, mas aquilo que envolve ele, aquilo que permeia, aquilo que ele faz, aquilo que ajuda, potencializa ele a fazer melhor, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Os nossos 2 módulos, então, a gente está ainda nesse primeiro, né? Facilitação de grupos e artefatos de aprendizagem, e depois a gente vai para a jornada desafiadora do facilitador. Facilitação de grupos e artefatos de aprendizagem, a gente está aqui nesse encontro 2 de 2 horas, onde a gente vai falar, entre outras coisas, sobre criação de slides, material de apoio, sobre sala de aula, sobre experiência, sobre artefatos físicos e sobre ferramentas interativas. Inclusive falaram aí uma ferramenta interativa logo antes, e logo depois que eu tinha entrado, antes do intervalo, peguei o finalzinho do papo aí, tem coisa sobre isso também. Então, estamos alinhados. E depois o módulo 2, a jornada desafiadora do facilitador. Então, a gente olha para planejamento dessa jornada, né, para roteiro, para construção de narrativa, e também para a parte de oratória, para projeção, para perder o medo. Isso tudo vai para fechar a nossa participação, né, a participação da Caixa nessa jornada. Então, o nosso calendário permanece o mesmo, continua o mesmo. Nos vemos nessas datas, nesses bate-locais, bate-canais. Beleza? Tiramos as cerimônias de lado, sim. Vocês já perceberam que eu falo de um jeito bem informal, né? Eu também peguei um finalzinho desse... existem estilos, né? O meu beira é o informal, mais escrachado, mas tudo bem, vocês vão me perdoar. Mas também eu entendo que isso faz parte de tentar deixar as coisas leves. Vocês ouviram sobre andragogia, vocês ouviram sobre eutagogia. Quanto mais leve e mais divertido for o momento desse, mais fácil vai ser para você absorver, para você aprender, para você se engajar, para você soltar. Então, eu prefiro mesmo estar bem no limiar do informal ali, para conseguir fazer isso virar muito mais uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideia, do que um treinamento, né, formal. Bom, vamos que vamos. Combinados? Vocês já ouviram isso na primeira aula, mas acho que vale demais sempre deixar isso aqui aparente, presença ativa. Então, a gente tem
né, vocês ouviram isso algumas vezes sobre metodologias ativas, sobre interagir, sobre se movimentar. Então, essa presença ativa, eu quero ela o tempo inteiro. Apesar de que em alguns momentos eu vou estar mais falando aqui do que vocês falando, do que vocês fazendo, mas é importante que a gente vai ter contraste em alguns momentos. Esses contrastes significam que, do nada, eu vou falar aqui que vocês têm 10 minutos para fazer tal coisa. E se você ainda tiver no fuso horário anterior, se você não tiver nesse ritmo, você vai acabar perdendo. Então é importante a presença ativa durante todo o tempo, porque a gente tem, né, pouco tempo, né, como qualquer outro treinamento, existe esse desafio do tempo, e a gente quer que vocês aproveitem o máximo. Então presença ativa o tempo inteiro. Escuta ativa também, mantenha-se aí. Se você não está com nada aí do seu lado para anotar, para rabiscar, pegue um caderninho, pega uma folha, deixa aí do lado. Às vezes você não vai usar aquilo, às vezes vai sair uma ideia mirabolante. Você não sabe, nem eu sei, você só vai saber se você tiver o papel do lado. Se você não tiver, você vai ficar travado ali naquilo que está na tua mente, aquilo vai aparecer e vai embora. Sem verdades absolutas, então vamos trazer um conjunto de conhecimentos e um conjunto de visões empíricas mesmo sobre aquilo que a gente viveu e vive nesse contexto de treinamento, mas lembrando que nenhuma das coisas que a gente vai falar aqui é receita de bolo, mas todas elas têm aplicação em diferentes contextos, né? Quarto, divirta-se, curta bastante, vamos usar esse momento para que seja um momento legal. Quinto, microfone liberado o tempo inteiro, então o tempo inteiro você pode falar, pode abrir aí, e eu acho que é importante dizer aqui do microfone liberado também, como já dizia o tio Ben, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então se você está com o microfone aberto e você quer compartilhar alguma coisa, entenda também que o tempo é de todo mundo, né, então se você for complementar alguém ou então concordar com alguém, às vezes você nem faz sentido abrir o microfone, você pode simplesmente fazer isso de outras formas, pelo chat, por um emoji, né? Então vamos usar com consciência, com parcimônia o microfone, mas ele está aberto o tempo inteiro e a gente quer ouvir você, tá? Câmera aberta sempre que puder. Galera, isso aqui ajuda, assim, eu consigo ver vocês aqui, eu vejo a reação de vocês, isso faz diferença para quem está nessa posição, né? E imagino que todos vocês tenham empatia ou vão ter em algum momento empatia por mim, pelo Fula e por quem mais estiver nessa posição, porque vocês vão passar por isso, de dar um treinamento onde você tem a grande maioria das câmeras desligada e tá aquele cemitério lá, você não sabe o que está acontecendo, se tá maneiro, se não tá. Então, até esse tipo de inteligência emocional para lidar durante um treinamento é importante, então tentem manter a câmera desligada ou câmera ligada para a gente ver a reação de vocês, já ver que a maioria da galera já ligou a câmera, muito obrigado, vamos seguir. O chat tá ligado, já tá pago também, tá? Então, Sebin já pagou o chat, vocês podem usar à vontade, não paga, tá? Pelo SMS, podem mandar lá. Ali a galera do chat normalmente fica a galera do fundão, né? A galera gosta de ficar comentando, de ficar participando, mas, por favor, usem e abusem, vamos manter a conversa fluindo. Beleza? Bom, aqui eu faço uma respirada dramática, né? Porque já foi os nossos combinados e eu estou no ritmo mais acelerado. Eu vou respirar um pouquinho para passar a bola para vocês. Normalmente, e aí quem já fez treinamento percebe, né, que essa é uma prática muito comum. Você vai dar uma aula que é uma sequência de outra, você faz, né, uma recapitulação antes dessa aula, para que as coisas fiquem na memória mais claras, para que você tenha isso mais fácil, né? Esse recall, esse exercício de lembrar é um exercício extremamente importante para qualquer tipo de processo cognitivo. Então, se eu não me esforço para lembrar de algo, dificilmente eu crio a cadeia de sinapses necessária para poder ficar na minha memória. Bom, vamos nessa. Então, vamos terminar. Esse recap está feito. Eu tinha colocado aqui um negocinho para ajudar vocês, nem precisou, olha aí que coisa boa. Então, recap. A nossa programação de hoje, ela tá meio triste, né? Tá boas-vindas, combinados, recap, check-in, depois sabe-se lá o quê. Por quê? Porque eu também não sei. E isso vai ser o grande pulo desse treinamento. A grande coisa diferente desse treinamento é quem vai definir vão ser vocês, mas vocês vão ver daqui a pouco o que vocês vão definir que a gente vai fazer hoje. Como é que isso se conecta com o assunto artefatos de aprendizagem. Beleza? Para a gente começar aqui a soltar um motor rapidinho mesmo, eu vou fazer um check-in. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Esse check-in, ele tem duas partes. A primeira parte é, você tem 3 minutos para pegar um objeto e trazer para perto de você. Beleza?
Valendo. 3 minutos. Sim, 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 beleza. Galera com o celular na mão, né? Pegou o mouse, que já estava com o mouse na mão, né? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer com esse objeto. Beleza, galera. O negócio é o seguinte, você pegou esse objeto ele tem uma intenção, tá? A nossa segunda parte desse check-in vai ser o seguinte, vocês vão fazer grupos aleatórios, e aí eu vou pedir aqui para os nossos mágicos de hoje de plantão dentro do Zoom para dividir esses grupos de até 5 pessoas de forma aleatória, então não sei quem vai cair com quem aí. Aceitem quando vier a notificação para vocês abrirem um grupo. E o que vocês vão fazer nesse grupo, tá? Vocês todos vão ter 10 minutos, todo mundo que está no grupo, 10 minutos, ou seja, ali se a gente tem 5 pessoas, a gente está falando de mais ou menos 2 minutos para cada. Nesses 10 minutos, vocês vão fazer uma dessas alternativas aqui, tá? Então, você vai escolher A, tentar vender aquele objeto para o grupo, B, se apresentar com base naquele objeto, ou C, ensinar algo com base no objeto. Tá bom? Todo mundo do grupo precisa escolher a mesma coisa? Não. Você vai fazer mais de um? Não. Você vai escolher um e você vai lançar o verbo aí nos seus 2 minutos para falar aquilo que você quiser falar em relação ao objeto que você pegou. Beleza? Você vai tentar vender algo, você vai se apresentar ou você vai ensinar algo com base nesse objeto. Tá bom, pessoal? Alguém tem dúvida até aqui? Beleza. Então, queria uma ajudinha aí do pessoal do Unisabem para dividir os grupos com até 5 pessoas, de forma aleatória. Pode abrir a sala para o pessoal, e assim que todo mundo for para a sala, eu começo a contar os 10 minutos, tá? Para ninguém... Os exemplos de forma geral, para tentar construir uma percepção em cima, assim. Primeiro a gente teve um objeto, né, de joia que a Cássia trouxe. Esse objeto, depois que ela começou a falar o que ele poderia ser, de que forma ele poderia impactar, ele se passou de um objeto para um artefato. E o que isso quer dizer? Quando a gente... E essa palavra artefato ela foi escolhida de propósito, porque eu poderia botar ferramenta, poderia botar objeto, poderia botar arma, poderia botar item, poderia botar vários outros sinônimos. Por que artefato? Por que essa palavra? Porque ela traz um pouquinho da semântica voltada para o lúdico, da semântica voltada para o mágico. E quando a gente está olhando para um treinamento, aquilo que a gente usa como objeto, ele normalmente tem que dar algum indício desse lúdico, algum insumo para a gente conseguir criar em cima, para a gente conseguir imaginar em cima. E aí eu pego o exemplo da Patrícia, que trouxe a planta. Então ela fez uma alegoria gigante em cima da planta para falar sobre as pessoas e como elas poderiam ser melhores dentro do Sabem, como poderiam crescer e dar frutos e etc. Então você vê aí um artefato gerando um roteiro. Em cima de um objeto, eu tinha um roteiro e que se encaixou perfeitamente com aquilo que eu queria falar. E se a gente for olhar para o caso da Bruna, a gente tem aqui características pessoais em cima de um objeto. Então você tem características humanas em cima de um objeto. A Bruna não está falando sobre o objeto dela, está falando sobre ela. E tudo isso tem a ver com como a gente usa esses artefatos dentro de um treinamento para aquilo que a gente quer passar, para aquilo que a gente quer desenvolver. Parece que é supérfluo, né? Esses objetos, esses artefatos, eles são supérfluos. E no fim das contas, eles ainda assim vão ser menores, menos importantes do que o papel do apresentador, do facilitador. Mas eles podem ser muito fundamentais para criar uma bela experiência de treinamento. E é isso que a gente quer. A gente não quer mais a experiência padrão, né? A experiência normal, aquela clássica. A gente já está acostumado, já sabe como é que é, já sabe como funciona. E que várias das vezes, dependendo do formato que ela não gera muito ganho, né? Ela não gera muito benefício, muito valor. Então, em cima de artefatos de aprendizagem, a gente começa com essa frasezinha aqui. É tudo sobre contexto. Tudo sobre contexto. Quando a gente está falando de treinamento, é tudo sobre contexto. O contexto ele vai influenciar tudo que você faz para criar e para facilitar um treinamento. E quando eu falo de contexto, o contexto é uma palavra muito geral, né? Ela envolve várias coisas aqui. Mas nessa bem pequena simulação que a gente fez aqui de check-in, eu tinha um contexto.
Eu tinha pouco tempo, eu tinha que escolher um objeto, eu tinha que usar uma daquelas alternativas para falar, tive que construir o raciocínio na minha cabeça, tive que apresentar, tive que ouvir dos outros. Isso tudo influencia no contexto. Eu estou fazendo isso dentro do escritório do Sabin, ou de casa, e isso tudo influencia. Se vocês estivessem fazendo isso, essa atividade presencialmente, ela seria diferente. Se a gente tivesse 10 minutos para fazer ela, para você escolher o objeto, talvez você não fosse escolher esse objeto de primeiro, você ia pensar um pouco mais em como desenvolver. Então, o contexto significa que o tempo vai influenciar. Eu tenho 1 hora para fazer um treinamento, ou eu tenho 5 horas para fazer um treinamento, vão ser treinamentos diferentes, por mais que eu queira chegar no mesmo lugar. Aqui eu tenho as limitações do tempo, as influências dele. Eu tenho as influências da expectativa, como acho que não estou vendo mais a pessoa, acho que foi o Wesley que falou sobre a expectativa no começo do encontro. Eu tenho uma expectativa, e aí se eu tenho uma turma que tem uma expectativa e vai para um treinamento, e o treinamento é outra coisa, por mais que esse treinamento possa ser incrível, a expectativa não está condizendo, e isso pode ser de alguma forma ruim também. Eu tenho as influências do ambiente, e quando a gente está cada um num ambiente como esse é o caso, a gente tem influência de 50 ambientes. Então eu tenho a influência do quarto do Fula, que se, por exemplo, o cachorro dele começar a latir lá e ele tiver com o microfone aberto, eu vou ouvir. E eu não tenho nada a ver com o espaço do Fula. Mas é engraçado, porque a gente tem aqui 50 ambientes que a gente tem que conseguir lidar, além do ambiente que a gente está, chamado Zoom. Então, além desse, a gente tem o ambiente do grupo de WhatsApp, por exemplo, que com certeza, em algum momento, vai ter mensagem acontecendo lá. Então, todos esses ambientes, eles têm influência naquilo que a gente constrói como treinamento. E eles podem ser usados a favor, né, ou contra aquilo que a gente vai desenvolver, né, como treinamento. A gente tem também as influências das emoções e os sentimentos que estão acontecendo naquele ambiente e com aquelas pessoas. Então, por exemplo, se hoje, sexta-feira, por exemplo, sai lá o balanço do SEIB, o SEIB está no vermelho, ficou menos milhões para trás no primeiro semestre, vai ter treinamento na segunda-feira de manhã. Qual é o clima desse treinamento? Desespero, clima ruim, clima tenso. Eu preciso levar isso em consideração quando eu for treinar. E aí, quando eu tenho, por exemplo, como já foi abordado antes em conflitos, né? Como resolver conflitos, dentro do treinamento eu posso ter, por exemplo, emoções e sentimentos que não tem nada a ver com o objetivo daquele treinamento, mas estão presentes. Eu tenho, por exemplo, pessoas que podem estar fragilizadas porque receberam um feedback ruim, ou então pessoas que estão frustradas com aquilo que estão fazendo, ou então pessoas que estão super alegres, super motivadas porque acabaram de bater meta, vão ganhar um segundo salário, e essas pessoas estão lá contagiando também o treinamento, positivamente ou negativamente. E por último, canais e códigos. Então a gente está falando de expressões, a gente está falando de formato, isso tudo influencia. Pessoal, no fundo, a primeira coisa de se levar desse encontro é que contexto é tudo. No nosso caso, e no caso para você daqui para frente, você precisa levar todos esses pontos e mais alguns outros em consideração quando você for criar um treinamento. O contexto, ele vai dizer o roteiro, ele vai dizer a forma com que você aborda, ele vai dizer a linguagem que você usa, a estética que você vai usar, porque lembre-se, um bom treinamento, né, uma boa apresentação, um bom roteiro, ele não é feito para você pagar lá de bonitão, de bonitona, que sabe de tudo, que está na frente do palco. Não. É para a turma. Então, se é para as pessoas que estão lá, o contexto delas vai ser bem mais importante do que o seu contexto. E aqui a gente começa a entrar em algumas coisas, né? Por que usar slides? Por que usar ferramentas? Por que usar atividades? Por que os objetos? Por que a gente faz isso? Por que não é simplesmente eu falando durante 2 horas? Alguém quer responder? Então, Mike, é aquilo que a gente já vem falando desde o primeiro módulo, né? Porque vai perder todo o sentido se a gente ficar, só ficar falando. Se a gente não trazer algo que vai entreter as pessoas, ou se a gente não trazer algo que vai se tornar atrativo, na verdade, as pessoas não vão ter nenhuma vontade de trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, né? Então a gente precisa conhecer o que precisa ser tratado e trazer de uma forma muito lúdica, de uma forma com que as pessoas elas consigam se sentir envolvidas. É como, por exemplo, esse momento que a gente está tendo. Com certeza todo mundo aqui estava na expectativa de como seria esse encontro hoje. Por quê?
porque tudo foi bem trabalhado de uma forma que a gente criasse aquela expectativa, nossa, como vai ser o próximo encontro, né? Então é isso que a gente precisa criar nas pessoas que nós vamos desenvolver, né? Criar aquele desejo de quero mais, criar aquele desejo de, poxa, eu vou colocar isso em prática, eu não tinha visto dessa forma. É trazer uma linguagem através de métodos que as pessoas elas consigam se sentir atraídas, se sentir envolvidas e se sentir pertencentes. Por exemplo, eu recebi um desafio para fazer um treinamento para os meus colegas, né, supervisores, para trabalhar um tema específico. E eu fiquei pensando de como é que eu faria isso, né? Para desenvolver e trazer de uma forma para que eles compreendessem. Então, eu fiquei pensando, como é que eu queria ouvir isso, né? De que forma eu queria ouvir esse conteúdo. E aí eu desenvolvi, levei para o RH aprovou, e eu levei uma teoria que é a teoria do pertencimento, né? Ou seja, fazer com que as pessoas criassem aquela questão de se você fazer parte, né? E aí eu fui muito tranquilo a tratar esse assunto com eles, mas teve um quebra-gelo, teve o ouvir, teve tipo o check-in que você fez. Então, assim, teve vários momentos aonde eles se sentiram fazendo parte desse processo e construindo junto uma trilha, né? Um processo. Então, assim, no final, foi satisfação no sentido de, poxa, a gente agora sabe como é que faz. A linguagem ficou melhor. Então, é isso que vocês estão trazendo para a gente. Então, a gente tem conteúdos, assim, excelentes, belíssimos. Por exemplo, a Uniceb, a gente tem conteúdos riquíssimos, mas que a gente já começa a ter uma visão de como a gente pode vender isso para eles, de como é que a gente pode levar isso para eles de uma forma mais lúdica, de uma forma mais envolvente, para que eles se sintam, tipo, pertencentes, se sintam mais envolvidos. Por isso que faz sentido a gente usar esses apretextos que vão fazer parte do nosso dia a dia. Envolver eles com tudo isso. Maravilha, maravilha, Vitório. Obrigado pelo comentário. Acho que você sintetizou muito bem aquilo que eu queria chegar. O pessoal também comentou algumas coisas aqui no chat, porque cada um tem seu jeito de aprender, para fixação, para movimentar, explorar, envolver, reter atenção. E isso tudo está certo. A gente faz isso porque a gente sabe que esse tipo de item, de objeto, de ferramenta, ele vai ajudar a nossa compreensão. E principalmente, eu acho que tem um ponto importante aqui, é que sim, a gente tem pessoas que processam a informação de um jeito diferente, a gente tem pessoas que absorvem informação de um jeito diferente. Então, como o vídeo que o Folo passou na primeira aula do Deleuze, esse vídeo é sensacional. Aquilo que convém, e para uma pessoa pode ser o slide, para outra pessoa pode ser o resumo em áudio, para outra pessoa pode ser o PDF que ele vai baixar depois e vai reler. Então, isso tudo ajuda. Quanto mais, e aí, claro que existe um limite, né? Mas quanto mais a gente variar nessas ferramentas, mais a gente vai ter potencial de fazer com que as pessoas absorvam aquilo. Potencial. Isso é bem importante de ficar claro. Por que que é potencial? Porque a gente dá, e aí já falaram essa palavrinha mágica, essa é a palavra mágica de hoje, a gente dá estímulo. A gente dá estímulo. A gente não ensina nada. Ninguém ensina nada. As pessoas que aprendem. Por mais que eu possa ter todos os artefatos do mundo aqui, e se você não aprender nada, não fez sentido nenhum. Então, eu só posso dar aquele empurrãozinho, mas quem tem que atravessar a porta mesmo é a turma. E esse ponto é importante ficar muito claro, porque quando a gente fala de artefatos, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando estímulos. A gente está dando estímulo físico, a gente está dando estímulo químico, a gente está dando estímulo de linguagem. Então, esses estímulos, eles são justamente para fazer com que a gente gere reações. Gere reações em um sistema, né? No caso dos seres vivos, quando a gente está falando de um sistema, uma pessoa, né? O estímulo provoca ali uma reação, uma resposta. Essa resposta pode ser responder uma pergunta. Essa resposta pode ser fazer uma ação, mas essa resposta pode ser simplesmente se ajeitar na cadeira porque você ouviu alguma coisa que te chamou a atenção naquele momento. E você agora está prestando atenção de um jeito diferente. Então, esses estímulos eles vão acontecendo durante o treinamento todo e a gente tem que olhar para quais usar em quais momentos, né? Então, quando a gente olha para um treinamento, a gente está olhando para um conjunto de estímulos. Conjunto de estímulos organizado, planejado, montado, conspirado para você reagir de uma determinada forma ou de determinadas formas. E a gente pode olhar para um treinamento de uma forma diferente também, que ele é um conjunto de informações, de conhecimentos, de atividades facilitadas, ou seja, de uma forma mastigada. Então,
E entendendo esses dois, eu vou para um terceiro, treinamento igual experiência, né? Se ele é um conjunto de estímulos, se ele é conhecimento, informação e atividades facilitadas, ele é uma experiência. No fim das contas, experiência são essas coisas juntas, né? Então, olhando para um treinamento como uma experiência, significa que durante este treinamento, eu estou tendo 48 experiências. Eu não estou tendo uma. 48 experiências diferentes. E essas experiências, elas têm que se sobrepor, elas têm que se conectar, mas elas vão, por natureza, serem diferentes, porque vocês têm percepções diferentes. A realidade só existe na cabeça de cada um, ela não existe de verdade, não existe uma realidade uma só. Existe o que a gente percebe. Então, em cima desse ponto, né, de treinamento como uma experiência única, veio um problema para mim, que foi, cara, o que eu vou trazer e como é que eu vou sintetizar isso tudo que tem a ver com artefatos de experiência de um jeito que faça eles entenderem que tem muito mais a ver com o contexto e com a intenção do que com o artefato em si. Onde eu quero chegar? Eu poderia trazer uma série de ferramentas. Ó, galera, vocês querem fazer interação? Aqui, ferramenta tal, ferramenta tal, ferramenta tal, ferramenta tal. Isso é legal. E eu tenho várias dessas. Mas tem uma coisa que é mais fundamental, que é essa mentalidade do porquê que eu tenho que olhar para um treinamento não como um monólogo, e sim como uma série de estímulos organizados, de uma experiência. E aí o meu conflito é o seguinte, olhando para artefatos de aprendizagem, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho essa bolinha amarela aqui, que é experiência de treinamento. Então, tudo que tem a ver com a jornada desse treinamento. Eu tenho na bolinha rosa aqui, estética e criação de slides. Então, como fazer isso ficar bonito, como fazer isso ficar harmonioso. E eu tenho na bolinha verde aqui a capacidade, o potencial de interação. Ou seja, como fazer as pessoas interagirem com o treinamento, como fazer as pessoas interagirem entre si. Então, eu tenho dentro de artefatos de aprendizagem todas essas camadas. E eu escolhi essa imagem num gráfico de Venn aqui, né, com essas bolas aqui com sobreposição de propósito. Por quê? Porque existem coisas que são de comum aos dois. Existe parte de estética, criação de slides, que tem a ver com experiência e treinamento, assim como interação que tem a ver com slides e experiência. Então, aqui existe sim uma sobreposição, mas o mais legal desse momento, e que vai ser um experimento para a gente também, eu adoro fazer experimento novo em aula, é fazer com que a gente defina para onde vai esse encontro daqui para frente. Então, esse é o segundo aprendizado que eu gostaria de que todo mundo levasse. Esse aqui é, assim, o mais próximo de uma verdade que a gente poderia ter. Esse é um conceito que vem lá da arquitetura, lá do design funcionalista ali do século XX, mas ele vale muito, mas muito para um treinamento. A forma segue a função. A forma segue a função. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma coisa que eu vou usar, um artefato, a forma que ele tem que ter, tem que seguir o porquê que ele está ali. Então, parece meio óbvio, mas a gente esquece disso muitas vezes. Eu vou fazer um treinamento e eu quero um treinamento onde as pessoas precisam se concentrar muito, então eu vou fazer atividades para que elas consigam manter o foco em um só ponto, com tempo, com regra. Se eu quero um treinamento onde as pessoas precisam conversar, eu preciso criar mecanismos, estímulos para que isso aconteça e não o contrário. A forma segue a função significa que se eu quero que vocês falem, eu não vou botar muito slide na minha apresentação. Eu não vou colocar muita coisa onde vocês vão ficar em salas separadas, porque aí vocês não vão ver o que está acontecendo se eu quero fazer vocês ficarem conectados. E a forma segue a função no treinamento significa que o formato que você vai escolher, se você vai escolher o Zoom, se você vai escolher uma outra ferramenta, o ambiente que você vai escolher, o tempo que você vai dar para cada uma dessas dinâmicas, a forma segue a função. Então, esse é um insight, assim, que ele, de novo, ele parece muito óbvio, mas a gente tem que ter ele como critério quando a gente for criar. Eu preciso chegar nesse lugar, ou isso aqui é só pela pompa, ou isso aqui é só pela cerimônia, ou isso aqui é só para cumprir um certo protocolo. Se eu tenho uma intenção muito clara de onde eu quero chegar, eu crio o treinamento independente desses protocolos, independente dessas coisas que são as mais óbvias, né? Então, de novo, volto lá para aquela pergunta, por que eu vou fazer slide? Depende, eu preciso? A função que eu quero desse treinamento precisa da forma slide? Ou pode ter outra forma? Entendem onde eu quero chegar? Bom,
E aí que chega o momento aqui mais importante desse encontro, tá? Onde a gente parou. Eu como facilitador, como estilo, né, eu gosto de abrir várias janelas. Eu gosto de tentar fazer provocações que se misturam e que conversam entre si. Então, a gente está fazendo uma atividade aqui que é uma meta-atividade. Ela é uma atividade de meta-aprendizagem, né? O que é meta-aprendizagem? É aprender sobre aprender. Vocês já viram sobre isso, alguém falou nos encontros passados. Então, o que a gente vai fazer agora é, eu vou trazer uma forma para seguir uma função. A função é mostrar para vocês que um treinamento deve ser como o público quer, como o público precisa desenvolver. Às vezes ele nem sabe, mas ele precisa desenvolver. E vou fazer isso numa dinâmica que vai ser de escolha. Então, quem vai escolher? Vocês. O que vocês vão escolher? Como é que vai ser o roteiro daqui para frente até o final desse encontro, tá? Então, o que vocês vão escolher? Aqui na minha tela eu tenho a opção 1. Significa que eu vou escolher entre olhar mais para estética, olhar mais para experiência, olhar mais para interação. Então, na opção A, o próximo tempo que a gente vai ter, ele vai ser 60% estética, 20% experiência e 20% interação. A opção B, a gente vai falar 60% de experiência, 20% só de estética e 20% de interação. E a opção C, a gente vai olhar para 60% de interação, 20% de estética e 20% de experiência. Então, entendam que a gente vai passar pelas três coisas, mas a gente vai passar de acordo com o que vocês acharem que faz mais sentido. Eu quero saber mais sobre estética, sobre experiência ou sobre interação. Tá bom?